participando. Dia 18 de março, das 8, é um sábado, das 8 às 10 da manhã, café da manhã, todos juntos aqui. Amém? Free. Isso, pode sentar, obrigado. Ok. Tem alguém que faz aniversário essa semana? Quem está aqui, essa semana, tem alguém que faz aniversário? Samuca. Você é mosquito. Mosquitinho faz aniversário essa semana, 1 aninho, gente. Então nós vamos cantar parabéns para o Samuel. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana? Gente, vocês estão alvoroçados hoje, hein? Isso. Se eu escutar um pio de criança, ninguém vai entrar para a salinha hoje. Olha. Isso. Segredo, né? Agora até eu estou me ouvindo, gente. Isso. Ok, então agora vocês podem cantar, que nós vamos cantar parabéns para o Samuel, tá bom? Pode cantar também agora, tá bom? Pode levantar também, por favor. 1, 2, 3. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Samuel é para a gente. Obrigado por mais um aninho de vida. Mais um aninho, não, pelo primeiro aninho de vida que o Senhor concede a ele, Senhor. Ele é um bebê saudável, é um bebê feliz. Senhor, que nós possamos ajudar ao Alisson e a Larissa, Senhor, a criá-lo segundo a Tua palavra, segundo os Teus caminhos, Senhor nosso Deus. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor derrame a Sua graça, a Tua misericórdia sobre a vida dele, Senhor. Todos os dias da vida dele, Senhor. E assim como o Samuel da Bíblia, ele possa ser um profeta do Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, as crianças agora então podem sair. Podem sair agora. Pastor Joaquim, por favor. Essa é minha voz. Hello. Agora tá bonita? Muito bem. Boa noite. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a carta de 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro. Eu vou acompanhar num papel, porque eu falo muito e hoje funcionou. O Trevor falou comigo, você tem que terminar 12h30. Eu falei, ainda bem que eu escrevi. Hoje eu vou fazer o mesmo exercício. E vai ajudar a Paula também ali com a tradução, né? Que bom. E é bom também para a minha mente, aprender a resumir as coisas, né? Irmãos, vamos lá então. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Tem um verso muito interessante, muito profundo, por sinal. Só para os irmãos terem uma ideia, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas 8 primeiras palavras, eu tive que fazer 4 mensagens lá na Voz do Deserto. De tanta coisa que tem para falar sobre isso. Vamos ler então.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor mais uma vez nos permite estarmos aqui reunidos na tua casa, no teu templo, Senhor, para que possamos juntos te cultuar, para que possamos juntos como igreja rendermos-te, Senhor, um culto de louvor e adoração a ti, Senhor. Aceita o nosso culto, que nós te oferecemos com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso esforço. Enfim, Senhor, nós derramamos nesse instante a nossa alma aos teus pés, te suplicando, Senhor, o teu favor. Ouve assim a nossa oração, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Se pudermos voltar apenas alguns versos, no capítulo 1, desta epístola, no verso 16, o apóstolo Pedro cita aqui um verso do Velho Testamento, quando ele diz: porque está escrito, sedes santo, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Os irmãos sabem que o objetivo do Senhor, Deus Pai, através do Senhor Jesus Cristo, é restaurar a nossa imagem que foi perdida por causa do pecado lá no Jardim do Éden. Então, para que tenhamos uma comunhão com o Senhor, nós temos que compartilhar, comungar certos atributos de Deus. Não é? Deus é eterno, portanto, para que nós tenhamos uma comunhão com Ele, nós também temos que ter isso que Ele tem, a eternidade. Por isso que a vida que Jesus Cristo dá é a vida eterna. Deus é santo, e por isso, para que nós tenhamos uma comunhão com Ele, nós também temos que ser santo. Não é Deus que vai se contaminar para ter uma comunhão conosco, é nós que temos que nos purificar para termos uma comunhão com Ele. É nós que precisamos de transformação, e não Deus, obviamente. Deus é perfeito. Então, o Senhor está, através da sua palavra, nos revelando quem Ele é, quem nós somos, e o tamanho do abismo que existe entre nós e Ele, e Ele está não só nos instruindo na sua palavra, desse abismo, dessa distância enorme que existe, mas Ele, ao mesmo tempo, está nos dando a condição de nos achegarmos a Ele, através desta porta que é o Senhor Jesus Cristo, né? Voltando ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, Pedro fala aqui no verso 14, que nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Amoldar significa pegar o molde, pegar a forma. Aí fala, pelo contrário, no verso 15, devemos ser santo como aquele que nos chamou também é santo. Entendeu até aí? Maravilha. Vamos voltar então a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Antes de falarmos sobre o verso 9, vamos voltar um pouquinho no verso 1. 1 Pedro 2:1.
Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo e de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos usar então esse texto como base para o verso 9. Então Pedro está dizendo que estas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador se tornaram uma nova criatura, mas infelizmente o corpo da nova criatura ainda é um corpo carnal, ainda que a vida espiritual se renovou, o corpo ainda é carne. Mas Pedro está dizendo agora, antes, este espírito dentro dessa carne, antes contaminada pelo pecado, ele se revestia de coisas que são totalmente inaceitáveis para Deus. Imagina você pegar uma roupa no seu guarda-roupa, né? Olha lá, bota, né? E aí, de repente, essas coisas começam a ser mentira, hipocrisia, idolatria, maledicência. O que eu vou vestir hoje? Maledicência com mentira. Fica bem, né? O chapeuzinho da hipocrisia. Aí Pedro fala, não, agora não. Isso vocês faziam quando não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Porque há muita oposição no mundo. E o que nós fazemos para vencer a oposição quando as coisas são muito difíceis, se você tem que pagar a conta de luz, a conta de água, pagar o aluguel, comprar comida, e quando as coisas são muito difíceis, você quer arranjar um jeito de conseguir essas coisas mais fáceis, e muitas vezes a carne sem Cristo pega que ferramenta? Mentira, dolo, hipocrisia, inveja, para conseguir essas coisas. Mas quando o Senhor Jesus Cristo revela para você o seguinte, olha, eu, Senhor Jesus Cristo, sou o dono de todas as coisas. O Salmo 24 fala, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Todas as coisas são minhas. E ele disse, não precisam preocupar com nada. Vocês não precisam se preocupar com nada. Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Fique despreocupado. Isso aí eu dou, não precisa nem pedir nem orar. Faça uma coisa, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão dadas gratuitamente. Então vocês usavam o quê? A maledicência, a mentira, a hipocrisia, para conseguir essas coisas? Larga isso para lá, não precisa mais. Pelo contrário, agora que vocês nasceram de novo, que é uma nova criatura, e ninguém nasce grande, todo mundo pequenininho, né? A gente fica admirado, às vezes, de ver que um homem assim, de 1,80 m, 1,90 m, né? 90 quilos, às vezes saiu, aí por exemplo, a Adriana é mãe de Alice, quem acredita que aquele homem daquele tamanho saiu de Adriana, né? A gente fica assim, acreditar, né? Um homem tão grande, né? Então ninguém nasce grande, tudo começa com uma pequena sementinha. Irmãos, não sejamos arrogantes. Paulo passou anos na igreja de Corinto, e quando ele escreve a carta para a igreja de Corinto, ele fala bem assim, eu infelizmente não pude me dirigir a vocês como espirituais, vocês são carnais, eu não vejo em vocês fruto do Espírito Santo, pelo contrário, o que eu vejo são as obras da carne, divisão, facção, inveja, grupinhos aqui, grupinhos ali. Por isso não vos pude dar alimento sólido, não é? Tenho que dar realmente papinha. Não, papinha é mais tarde, né? É leite materno primeiro, né? Então, irmãos, nós temos que começar do básico. Não adianta você querer comer feijoada, né? Se você tem só apenas uma semana de nascido, 2 semanas, 3 semanas. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o crescimento espiritual não é igual ao crescimento físico. Tem uma semelhança, mas tem uma diferença. A criança, fisicamente falando, ela pode crescer mesmo comendo mal. Mas o ser espiritual não cresce de jeito nenhum sem o alimento verdadeiro. Não cresce. De jeito nenhum. Ele permanece ali uma criança. Um infante que fala em português? Eu até misturo português com inglês agora, não sei mais.
um bebezinho, né? Aí Pedro fala, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Genuíno, quer dizer, leite que não é lavado. O pessoal pega o leite, lava, mistura com água, né, 90%. Aí aquele leite não presta mais. Mas é um leite genuíno, puro. Os irmãos que conhecem o doutor Laí Ribeiro na internet, ele fala que dos principais alimentos que existe, qual é o melhor alimento que existe? Os irmãos sabem, né? O leite materno, né? Ele é o primeiro. Então, Pedro compara aqui essa nossa necessidade. Todos nós temos um desejo, temos que ter esse desejo de, como crianças recém-nascidas, né, desejar ardentemente o leite espiritual para o nosso crescimento espiritual. Eu queria resumir a mensagem antes de começar. O objetivo de Deus, como resumo dessa mensagem, é que nós alcancemos uma coisa, a santidade. O que é santidade? Olha, Leandro, eu não posso andar nem para lá nem para cá, porque a câmera ali está filmando, então eu vou fazer o seguinte, sai da minha frente, que é para poder andar. Muito obrigado. Posso fazer assim, né? Graças a Deus, estou livre. Irmãos, desculpa, eu não sei falar sem andar, porque eu só penso assim, se eu parar, meu pensamento para. A palavra de Deus, os irmãos sabem, é absolutamente perfeita. Não leiam a palavra de Deus irresponsavelmente, como se fossem sugestões, como se uma parte fosse boa, outra não. A palavra de Deus é a única coisa que existe com absoluta certeza. Nem a física, nem as ciências empíricas, que tem tanta certeza das coisas, no fundo, não tem. Quando eles começam a analisar a estrutura atômica e os fenômenos quânticos, tudo vira um mundo de incertezas. Mas a palavra de Deus é a coisa, não vou dizer a coisa mais certa, é a única coisa que existe com absoluta certeza. Então, o que Deus fala, a gente tem que fazer, porque não existe outro caminho, outro jeito, outra solução. Quem escreveu essas palavras foi a mente mais sábia do universo. Quem escreveu essa palavra foi o Deus de toda a criação, o Criador de todas as coisas. Então, a santidade, o que é a santidade? É a separação. Quando Deus diz que Ele é santo, santo, santo 3 vezes, Ele é separado de todas as coisas que Ele criou. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra é o mundo físico, os céus, o mundo invisível. Paulo fala isso também em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, que Jesus criou tanto as coisas visíveis como as invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades, tudo foi criado por Ele e por meio dEle. Vocês sabiam que todo o conhecimento que os cientistas têm do universo, toda a luz que é observada pelos telescópios aqui na Terra, todas as partículas atômicas e subatômicas, tudo que existe, tudo que pode ser descrito matematicamente ou com as leis da física, são apenas 5% de tudo que se pode observar do universo. Existe um grande mistério chamado Dark Energy, ou energia escura, e Dark Matter, que é a matéria escura, que ainda não sabemos o que é. E a Dark Energy, a energia escura, e a Dark Matter, a matéria escura, respondem por 95% do universo, e nós não temos a menor ideia do que é. Entretanto, seja lá o que for, a Bíblia fala que foi Jesus que criou. Isso é do mundo físico, mas tem ainda o mundo espiritual. Mas Deus diz, não há nada que se pareça comigo, nada. Não existe nada na terra ou debaixo da terra que se pareça comigo. Não existe nada no céu que se pareça comigo. Os profetas do Velho Testamento já costumam dizer, Micamorra Adonai, quem é como tu, Senhor? Não existe, porque Ele é separado, separado, separado. Nós temos a tendência de achar assim, quando pensamos ou imaginamos na nossa mente, né? Querubins, serafins lá nos céus,
nós pensamos que Deus está na mesma escala com eles, ou no mesmo nível. Deus está anos-luz acima de querubins, serafins ou qualquer ser espiritual. É incomparável. Entretanto, é assombroso quando lemos em Gênesis que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que pode ser isso? De todas as coisas que Ele criou, Ele fez o ser humano o mais próximo que se parece dele, a sua imagem. Davi fala isso no Salmo 8, escrito por Davi, que Deus criou o homem e deu para ele domínio sobre todas as coisas, mas infelizmente o homem não soube dominar a terra que Deus criou, foi contaminada. E o processo de santificação é justamente essa retirada do pecado. É você purificar, lavar no sangue do Senhor Jesus Cristo, se tornar puro, como Deus é, santo como Deus é. Agora eu vou trazer o povo de volta. Agora sim, podemos ir a 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Onde nós lemos que quando Pedro então está falando das coisas da carne, quando ele está falando da antiga natureza, como ela era, como ela se moldava, como ela se baseava em coisas como hipocrisia, mentira, dolo, maledicência, Pedro fala: vós, porém, sois raça eleita. Vós, porém, entretanto, há um contraste enorme aqui. Vocês são criaturas completamente diferentes. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É uma raça eleita. Eu podia falar aqui semanas sobre isso, vou saltar. Sacerdócio real. Poderia falar também semanas sobre isso, vou falar só alguns minutos. O que significa ser sacerdócio real? O que é um sacerdote? Alguém que representa Deus? De Deus. Sorry. Vocês já ouviram falar dos 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo? Quais são os 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo? 3 ofícios. Jesus Cristo é mediador. Todo mundo sabe disso. O que é um mediador? Alguém que está no meio, mediando uma coisa entre 2 partes, não é isso? Então vamos lá. Imagine que aqui atrás de mim eu tenho Deus. Só que Deus Pai, Ele é um espírito. Não tem como alguém ver Deus Pai, é impossível. Ele disse para Moisés que se alguém vê-lo, ele morre, a pessoa morre. O próprio Jesus disse que ninguém jamais viu o Pai, a não ser o Filho, que revelou para quem Ele quer, ou para quem Ele quis. Ele continua revelando para quem Ele quer. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, verso 16, fala que Deus habita na luz inacessível. Então, como é que esse Deus, que é um espírito, vai se fazer visível, notório para a criação? Aí onde o autor dos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, fala que o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15, fala que a plenitude de Deus habita no Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2,9 fala que Deus habita de forma corpórea na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, Ele teve que se encarnar, e há uma razão pela qual Ele se encarnou, porque a obra de redenção tinha que ser feita na carne, porque o pecado foi cometido na carne, e era na carne que precisava ser abolido. Era um ser humano que precisava desmantelar ou desfazer o que Adão havia feito. E como não havia um homem perfeito no mundo,
não havia sangue humano inocente no mundo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Só que esse Deus que fez carne é a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. E na sua natureza humana, ele é o mediador. Nós lemos isso aonde? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Na sua natureza divina, Jesus Cristo é o mediador da criação. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, é o que diz o 4º Evangelho, capítulo 1, Evangelho de João. Jesus é o mediador. Quando Deus fala, e disse Deus, houve luz. Quem foi que fez a luz? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador. Atrás aqui de mim, existe Deus, por exemplo. Está aí Deus Pai. Aqui está o povo, a criação. Então, como é que Deus se comunica para essa criação? Através do Senhor Jesus Cristo. Os 3 ofícios são esses. Sacerdote. O sacerdote é a pessoa que representa o povo para com Deus. Então, se o povo quer falar com Deus, não tem acesso direto. Eles primeiro têm que falar com o sacerdote. É o sacerdote que representa o povo para com Deus. Deus quer falar com o povo, Deus não fala diretamente. Deus fala para o seu porta-voz. Quem é o seu porta-voz? O profeta. O profeta não é uma pessoa que adivinha o futuro, como muitas pessoas pensam. Porque os profetas do Velho Testamento falavam de coisas futuras. Criou-se a ideia de que profeta é alguém que adivinha coisas. Não existe isso. Profeta, na Bíblia, é uma pessoa que fala em nome do Senhor. Tanto é que tomar o nome de Deus em vão é simplesmente, não é brincar com o nome de Deus, é simplesmente não representá-lo corretamente. A palavra em inglês é misrepresenting God. Porque você é o profeta, você está falando o nome de Deus. Deus disse isso, então você tem que ter cuidado. Porque Deus pode não ter dito, e você abriu a boca e falou, mas Deus falou isso. Quantos supostos crentes fazem um monte de coisa errada e se justifica achando que Deus falou? Ah, onde está na Bíblia isso? Mas irmão, não tem nada errado. Onde foi que está escrito isso? Qual é o verso que está escrito isso? Faz o que quer e depois diz que não tem nada errado. Como não tem? Se você está dizendo que é um cristão, que nasceu de novo, e é um embaixador do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que a Bíblia diz a seu respeito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala que quem está em Cristo é nova criatura. E os versos 18, 19 e 20 fala que nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Nós representamos Ele aqui. E quando nós o representamos, representamos a sua vontade, não a nossa. Não há lugar para as duas vontades, só a dele. Então, quando Deus quer falar com o povo, usa o profeta. Quando o povo quer falar com Deus, usa o sacerdote. E quando Deus quer governar, Ele usa quem? Então Deus usa autoridades. Ele usa reis, rainhas, príncipes, governantes, prefeitos, pai, mãe, porque a família, inclusive, foi a primeira e única instituição criada por Deus, e Deus deu autoridade ao pai, à mãe, para fazer certas coisas. É de Deus a autoridade. Então, Deus delega autoridades. Inclusive, Paulo e outros autores bíblicos falam, como Pedro, né, para respeitarmos autoridades. Por quê? Porque elas foram lá, elas estão lá, porque Deus deu. Jesus falou com Pilatos, foi quando Pilatos falou assim, você não sabe que tem autoridade para mandar te matar ou te livrar? Ele falou assim, meu amigo, foi de lá de cima que te deram essa autoridade. Ele ficou até assustado, né? Foi de lá de cima que deram essa autoridade. Os sacerdotes no Velho Testamento vêm de que tribo? Há 12 tribos em Israel. Qual é a tribo que vem os sacerdotes? Levi. Moisés, por exemplo, era levita, né? Então, o sacerdócio levítico,
só pode ser sacerdote se for de Levi. De outra tribo não pode. E os reis, vem de que tribo? Ele é o leão da tribo de Asser. Não? Judá, né? Asser. Zebulon. Jesus é o leão da tribo de Zebulon? Não. Naftali, Manassés? Não. Efraim? Não. Por quê? Porque quando Jacó fez aquelas orações, quando estava para morrer, que abençoou os filhos, ele disse que o cetro não se apartaria da tribo de Judá. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas não é dessa ordem levítica, porque ele não veio de Levi. Os sacerdotes levitas precisavam de reproduzir filhos para dar continuidade, porque eles eram humanos e morriam. Mas Jesus não tem essa necessidade, porque ele é um sacerdote eterno, ele vive para sempre. Então, quando Jesus entra nesse mundo, ele põe fim ao sacerdócio levítico e vira o sumo sacerdote. Então, quando nós queremos falar com Deus, quem é o sacerdote? O Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não tem outra porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o sumo sacerdote. Ninguém entra na presença do meu Pai, a não ser eu. Ninguém tem acesso. Se você quiser falar com Deus, é por mim. Então, toda vez que você faz uma oração, agradecendo ou pedindo a Deus alguma coisa, se não passar por Jesus, a oração não chega aos ouvidos do Senhor. Quando você canta um hino, se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo, esse hino não louva a Deus. Não tem como louvar a Deus, é impossível. Porque o acesso só é permitido pela pessoa e trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o profeta, ele é a voz de Deus. Quando ele fala, a gente ouve. Há apenas 3 entidades na Bíblia que podem ser ao mesmo tempo sacerdotes e pertencer ao mesmo tempo à linhagem real ou à família real. Como eu disse, os reis vêm de Judá, os sacerdotes vêm de Levi. Mas se abrirmos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 14, Gênesis 14, verso 18, fala-se lá o seguinte, Gênesis 14, 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que Melquisedeque, esse homem que ninguém sabe de onde veio, aparece na Bíblia assim, pum, do nada, né? Mas ele representa ali um tipo de Cristo, é uma sombra de uma realidade que seria revelada no futuro. Isso também é um tipo de profecia. Profecia na Bíblia não é só aquilo que o profeta fala com a boca. Todas essas dramatizações, esses tipos que existem na Bíblia, também são profecias. Elas é como se uma pessoa dramatizasse uma realidade que ainda virá no futuro. Melquisedeque é uma dessas figuras, um tipo. Ele é sacerdote e ao mesmo tempo rei, dando a entender que no futuro algo aconteceria associado a esses poucos versos da Bíblia. Porque Melquisedeque, ele só é citado aqui em Gênesis, no Salmo 110 e depois na carta aos Hebreus e mais em lugar nenhum. E ele é rei. A outra pessoa que também é sacerdote e rei é, como já lemos, o Senhor Jesus Cristo. Mas agora Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Na realidade, Pedro está citando Êxodo 19:6, onde lemos o seguinte: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Reino de sacerdotes. Às vezes encontramos algumas diferençazinhas pequenas no texto bíblico do Novo para o Velho Testamento. Eu vou explicar por quê. Hoje, as nossas traduções, elas vêm direto do original. São 3 línguas originais. O Velho Testamento é quase todo escrito em hebraico, com algumas exceções em Daniel, não é? E outras porções mínimas da Bíblia que estão em aramaico. O Novo Testamento é em grego. Houve uma época, na época da expansão do Império Grego, em que a língua hebraica quase que desapareceu do mapa,
e foi necessário fazer uma tradução da Bíblia. Essa tradução foi feita, então, do hebraico para o grego. Essa tradução chama-se Septuaginta. Então, os autores do Novo Testamento, quando citam o Velho Testamento, eles não estão citando do original hebraico, eles estão citando de uma tradução chamada Septuaginta, porque a língua é a mesma, grego. Por isso que há algumas diferençazinhas. Então, quando Pedro fala aqui que nós somos sacerdócio real, mas o texto é: vós sois reino de sacerdotes e nação santa, nós agora entendemos o sentido completo do que Deus quer dizer para nós. Imagina uma nação santa, um reino de sacerdotes. Imagina que todas as pessoas nessa nação são sacerdotes, todos têm acesso a Deus. Sabe que reino é esse? A igreja. Porque são 3 entidades que ao mesmo tempo podem ser ou podem pertencer tanto à linhagem sacerdotal como à linhagem real. Como o Senhor Jesus Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer, não existe mais a ordem levítica, é uma nova ordem, e ele também é rei, e a Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, por estarmos em Cristo, nós somos ao mesmo tempo sacerdotes e também co-herdeiros do reino e, portanto, membros da família real. Porque quando você, por exemplo, os filhos que nasceram agora de Kate Middleton, pertencem à família real ou não? Pertence ou não? Sim ou não? Pertence. Então, se você nasceu em Cristo, Cristo não é da família real? Ele não é descendente de Davi? Então, se você nasceu em Cristo, você é filho do rei. Você pertence à família real. E ao mesmo tempo você é sacerdote. Deus lhe deu esse privilégio. Acompanharam o raciocínio? Até agora todo mundo? Agora, essa nação é santa. Agora complica. Vou ter que tirar de novo. Essa nação é santa. E esse é mais pesado, hein? O meu é mais leve. Você muda quando eu for pregar, viu? Faz um mais levinho. Eu ficar... Aí, então, já esqueci o que eu ia falar. Nação santa. Nação santa. Nação santa. Irmão, uma nação, quando se fala de uma nação, de um reino, por exemplo, o que faz brasileiro? Eu sei que eles são crazy, o Rilando já falou aqui, mas hoje de manhã, né? Mas a língua portuguesa, o que mais? A moeda, a cultura, a feijoada, não é? São coisas, não é? Aqui na Europa até o carnaval, né? Se lembra? Não é? É do Brasil, não é? Tanta coisa, não é? Quando fala Brasil, não é? Quando fala nação inglesa, não é? Libra esterlina, o horário britânico pontual, a moeda, a libra, não é? Esterlina, the sterling pound. Então, uma nação é um grupo de pessoas, não é? Que falam a mesma língua, têm a mesma cultura, não é isso? E quando elas têm um território, chamamos também de país, né? Aquela nação. O povo judeu, durante muito tempo, foi uma nação sem território. Sabe por que isso, não? Você acha que o povo judeu ficou perambulando por aí, andando como igual cigano, por um acaso? Não, claro que não. Porque quando o ser humano pecou, quando Adão pecou, o pecado de Adão foi não crer, não confiar na palavra de Deus. Portanto, Adão não cria em Deus. Eu sei que eu já perguntei isso aqui, né? Algumas vezes, né? Adão cria em Deus e a resposta é não. Porque se ele tivesse crido em Deus, ele não teria feito o que ele fez. Se Deus falou para ele, se você comer esse fruto, você vai morrer. Você crê em mim? Se ele tivesse crido, ele não teria comido. Ele creu na serpente. A serpente falou: o que foi que Deus te falou? Se eu comer essa serpente aqui, eu morro. Conversa. Se você comer isso, você vai ser igual a gente. Inteligente, né? Esperto. Então, diz a Bíblia que Eva olhou para o fruto e falou: Deus deve ter enganado, não é possível, né? Porque a fruta é bonita, boa para ser comida. Qual é o problema? Crau. Foi na fruta, hein? E Deus falou: Adão, o que foi que você fez? Por causa desse pecado seu, agora a terra está amaldiçoada. O solo está amaldiçoado. O seu trabalho agora vai ser muito mais difícil. Para você comer agora o pão de todos os dias, vai ter que ser com muito suor.
E não só isso, a terra vai produzir abrolhos, espinhos e tantas coisas, né? Thorns. Então, na realidade, Deus deserdou o mundo. Se Adão passou a ouvir Satanás, o reino passou a ser de quem? A Bíblia fala que a terra jaz no maligno. Esse reino é de Satanás. Quando ele tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto da Judéia, ele mostrou para Jesus Cristo os reinos da terra e a glória deles. E disse para Jesus: tudo isso me foi dado. E eu vou te dar, se você quiser. Mas para isso você tem que me de joelho e me adorar. E Jesus respondeu, né? Afaste de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor Deus darás culto, né? Satanás sabia que Jesus iria tomar o reino dele. E ele se apressou e usou da diplomacia, né? Olha, não precisa ter briga, calma lá, não precisa ter a terceira guerra mundial, né? Bomba atômica, eu resolvo isso na conversa. Você fica com o reino, mas você me adora. E está resolvido o problema. Os irmãos sabem que a razão pela qual ele foi no deserto é justamente porque o povo de Israel foi tentado no deserto e falhou no teste. E Jesus passou. Então, Satanás passou a ser o príncipe deste mundo. Ele e toda uma legião de seres espirituais tomam conta desse mundo. Paulo os chama de tronos. Trono dá ideia de quê? Trono. Uma pessoa que domina, né? Trono. Olha outro nome, ó. Dominadores. Soberanias. Potestade de poder. Trono, soberanias, potestades. Não é? Esses são seres espirituais que, junto com Satanás, dominam esse mundo, que Paulo fala em Colossenses capítulo 2,15, que Jesus triunfou de todos eles na cruz, expondo-os à vergonha, à ignomínia. Colossenses 2,15. Então, Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Então Deus disse: a terra está toda contaminada, tudo é impuro, mas eu vou pegar um homem só, e vou fazer dele uma nação. Esse homem vai ser separado desse mundo, porque santo significa isso, separado. Deus é santo, 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 não tem nada que se pareça com ele. Ele é separado de tudo que existe na terra, ele é separado de tudo que existe no céu. Ele é santo, santo, santo. Tudo que ele fez que parece com ele foi o ser humano, mas por causa do pecado, a imagem de Deus foi distorcida. E Deus agora teve essa vontade no seu coração, desde quando o mundo é mundo, desde a eternidade, de restaurar essa imagem perdida, e para isso precisaria sacrificar o seu próprio filho, e ele aceitou. Por isso que o texto que lemos aqui hoje de manhã, não é? Que o autor de Hebreus, no capítulo 12, fala: olhai atentamente para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que, vou parafrasear a Bíblia, suportou a vergonha da cruz, porque depois da cruz havia uma alegria que lhe foi proposta. E por causa dessa alegria que foi proposta, ele então aceitou essa vergonha. Ele não fixou os olhos na cruz, mas depois da cruz, ele viu a possibilidade de toda a humanidade ser redimida, ser purificada de todo o pecado. Então, santidade é isso, é a purificação. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós foi para que fosse possível haver em nós a santificação. Porque tudo foi contaminado. O reino foi entregue a Satanás. E agora, essa descendência de Abraão, que é chamada povo escolhido, nação santa, quer dizer, nação separada, Pedro fala que esse título, que antes era dado a Israel, agora pertence à igreja. A igreja é o povo separado, nação santa. Como eu disse, os judeus andaram muito por aí como nômades, de canto em canto, porque era uma nação sem território. Era uma nação sem... Por que é uma nação sem território? Os levitas tinham território? Não. A terra foi distribuída em 12 tribos, mas os levitas não.
eles são sacerdotes, eles servem ao Senhor. Eles são sacerdotes. Você e eu, que somos crentes, somos sacerdotes. Nós não precisamos de terra nesse mundo, porque a nossa herança não está nesse mundo. Jesus Cristo falou assim para os discípulos: olha, fiquem aqui, que eu vou preparar-vos lugar. Quando o vosso lugar estiver pronto lá no céu, eu venho aqui e vou buscar vocês, porque vocês não são desse mundo. Vocês são a nação, sim, mas o território, o chão que vocês vão pisar, não é esse. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, fala: a vossa cidadania está no céu. Filipenses 3, 20. Irmãos, santo significa separado. Santo significa, se você é crente em Jesus Cristo, você não pertence a este mundo. Você não está sob o domínio de Satanás. Essa foi a razão pela qual, eu já preguei aqui em inglês uma vez, não sei se os irmãos lembram, falando sobre Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu em Jerusalém, atravessou a parede, lembra? Ele já ressurreto. Não que você estava lá, lembro de ter lido a Bíblia, né? Eu sei que você é velhinho, mas não é tanto assim, né? Então, o Senhor Jesus Cristo entra numa sala fechada, atravessa as paredes e diz para os discípulos: olha, vá até a Galileia, que eu tenho algo para falar para vocês. Aí eles vão, né, sei lá, 3, 4 dias naquele sol quente, 130 quilômetros, não é? Tem que passar em Samaria também. Se eles não passarem em Samaria, foi mais difícil ainda, atravessando o Rio Jordão. Aí quando chega lá na Jordânia, lá no norte da Galileia, né, nas montanhas da Galileia, tem várias montanhas lá, né? Gabor, Tibor, tem várias montanhas. Sobe no monte daquele, aí, sim, Senhor, pode falar. Aí Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora estou dizendo para vocês: ide pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas como eu vos ensinei, e eis que estou convosco sempre. Pode voltar. Já pensou? Não. Só isso? Só. 130 quilômetros, nesse sol quente, só para ouvir isso, nessa montanha? Só. A pergunta é por quê? Eu falei aqui no culto de domingo à noite, eu posso falar mais uns 5 minutos? Não, que eu falo muito. Eu escrevi, mas não falei nem a primeira linha. Juro. Está aqui escrito, tá? Lá em Isaías, nós lemos que Isaías fala que a Galileia é a Galileia dos gentios. Gentio significa não faz parte da aliança que Deus fez com a descendência de Abraão. Já falei que a palavra gentio vem do hebraico goi. Se você não é descendente de Abraão, você é goi. Plural de goi, goim, que é traduzido na Septuaginta como nações ou gentios. Então, quando Jesus fala ide e fazei discípulos das nações, ei, tem alguma coisa errada aí. Não tem como fazer isso. As nações não têm aliança com Deus, são gentios. Observe que no livro de Atos, há um episódio narrado em Atos capítulo 9, que um anjo apareceu na casa de um gentio chamado Cornélio, e ele mandou alguém chamar Pedro em Jope, que fica perto de Tel Aviv hoje. Jope e Tel Aviv é uma cidade só, mais ou menos 80 quilômetros de distância, umas 60 milhas, né? E Pedro, para atender o apelo de Cornélio, Deus teve que aparecer para ele numa visão, com um lençol, caindo vários animais. 3 vezes ele viu a mesma visão, e Deus disse para ele: mata e come. Ele falou: de jeito nenhum, Senhor, jamais entrou comida imunda na minha boca. E Deus disse para ele: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Só aí que aparece então os emissários de Cornélio. Ele vai até a casa dele com medo, leva uns 4 ou 5 com ele, não é? De testemunha, prega na casa de Cornélio. Quando sai, o povo fica escandalizado: Pedro, o que foi que você fez? Você não pode ter feito isso. Você agora ficou contaminado, está sujo, entrou na casa de um gentio. E a ordem? Ide pregar o evangelho a todas as nações. Como é que fica? Por que foi na Galileia? A Galileia dos gentios. Isaías também fala que a terra da Galileia era uma terra que habitava em trevas, e essa terra de trevas viu a grande luz.
O primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo faz na terra é numa cidade na Galileia, chamada Caná. Ele transforma a água em vinho. A primeira expulsão de demônio registrada na Bíblia é na Galileia. A impressão que eu tenho não está na Bíblia, mas é a minha interpretação, o que eu entendo. A razão pela qual o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos até a Galileia foi para isso. Acho que ele, lá na Galileia, mandou um convite para Satanás de todos a hoste espiritual da maldade, não é? Tronos, potestades, soberanias, tudo que dominava esse mundo, vai ter assembleia, vai ouvir todo mundo. Os discípulos não estão vendo, mas Jesus está vendo todo mundo. E é como se ele dissesse: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, falando com os discípulos. A gente está olhando para Satanás e falando: estão ouvindo? Toda autoridade é minha. E eu estou dizendo para vocês, vai lá às nações, estão ouvindo? Babilônia, cadê? Presente. Iraque, presente. Rússia, presente. Sim. Vai a todas as nações e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, em meu nome. Se usar o meu nome, Satanás e a hoste vai deixar vocês irem. Lembra que esse episódio ocorreu ainda antes de Jesus Cristo ter sido entregue na cruz? Ele fez tipo assim um teste, não é? Chamou 70 discípulos e falou: vai lá, 70 porque representava as 70 nações de Gênesis capítulo 10 e 11. Vai lá e prega o evangelho, expulsem demônios, fazem isso, façam aquilo, tudo em meu nome. Eles foram, e quando voltaram o quê? Muito jubilantes, alegres, porque falou assim: Senhor, até os demônios os submetem. E falou: eu sei, eu vi quando Satanás caiu, eu estou sabendo, foi eu que mandei, é minha autoridade. Então, irmãos, nação santa significa isso. Nós, a igreja, somos uma nação santa, uma nação separada. Nós não temos território neste mundo. A nossa possessão eterna é lá no céu, onde o Senhor Jesus Cristo vive. É de lá que Ele reina. Hoje, quem está centrado no trono de Deus é um ser humano. É chocante dizer isso, né? Mas a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 1, não é? E o Senhor Jesus Cristo, após de ter feito a purificação pelos nossos pecados, subiu e está sentado à destra de Deus. A destra, irmãos, não significa que Ele está aqui e Jesus está à destra de outro ser. Não. Destra, alguém já ouviu a expressão fulano de tal, ou, sei lá, Samuano, é meu braço direito? A pessoa que faz em seu nome. Então Jesus, Ele está à destra, Ele representa Deus. Quer dizer, a parte visível de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo é quem está sentado no trono. E como o trabalho de mediação é feito na sua natureza humana, então quem está mediando o trabalho é um ser humano. Então o Senhor Jesus Cristo é um ser humano como mediador. Isso é assombroso. Mas a Bíblia diz, não é eu que estou falando não. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O próprio Jesus, quando instituiu a ceia, falou assim, ele pegou o pão e falou: esse é o meu quê? Meu espírito? É o meu vento? Não, é o meu corpo. E o copo, esse é o meu sangue. Quando ele apareceu para os discípulos e Tomé duvidou, ele falou o quê? Pega em mim, existe, pega minha mão, aqui, está furada a mão. Põe a mão aqui, Tomé. Então, irmãos, nós somos sacerdotes, somos também da família real do Senhor Jesus Cristo, somos nação santa, separados. Separados para quê? Eu só vou terminar de ler o verso agora, porque eu já li demais, né? Separados para quê? 2 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de Deus, Ele comprou, Ele pagou o preço.
Quando você foi comprado, você estava morto, separado de Deus. O Espírito Santo, quando lhe persuadiu da realidade, ele persuadiu você quando você estava morto, porque ele persuadiu você de pecado. E o preço do pecado é a morte. Então, se você foi persuadido que você é pecador, automaticamente você aceitou a consequência natural dessa verdade. O salário do pecado é a morte. Morte é separação. Morto não fala, morto não anda, morto não conversa, morto não dá opinião. Morto não faz nada, morto é morto. Mas graças a Deus, Jesus falou o seguinte: até os mortos, quando ouvem a minha voz, se derem ouvido, são ressuscitados. Por isso que o Espírito Santo, depois de te persuadir você, de que você é pecador e que você estava morto, ele teve que te persuadir da segunda grande coisa que todo crente precisa saber. Que a única justiça com a qual Deus se satisfaz é a justiça de Deus que está em Cristo. É impossível para qualquer ser humano, impossível, um ser humano criar débito para com Deus. Não existe nada que você possa fazer que você vai criar um débito com Deus. Eu fico tão chocado com pessoas que falam assim: mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato, eu não roubo, eu não conto mentira, eu não sei o quê. Deus vai me ter um lugarzinho no céu. Como? Baseado em quê? Então Cristo morreu em vão. Se eu posso ir para o céu fazendo coisa boa, para que eu quero Cristo? Morreu totalmente em vão. É impossível o ser humano criar débito para com Deus. A única justiça com a qual Deus se agrada é a própria justiça de Deus, não do homem, que está em Cristo. E quando você aceita essa realidade, o Espírito Santo agora tem liberdade de transferir a justiça de Cristo para o morto, e pegar a condenação que estava sobre o morto e jogar em Jesus Cristo, e ele sente a sua morte e grita: lemá, lemá, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que separaste de mim? Morte é separação. Deus, Pai, separou-se de Jesus Cristo, humano. Pelo amor de Deus, não entendo. Jesus Cristo divino não pode morrer, impossível. Jesus Cristo tem duas naturezas, ele é 100% humano e ele é 100% divino. A 100% divino nunca pode morrer, é impossível. Mas a natureza humana, o corpo que ele se vestiu para fazer o trabalho da redenção, não tinha como escapar da morte. Ele nasceu para isso, ele se encarnou para isso, para experimentar a morte no meu e no seu lugar, para que você tivesse a oportunidade, como lemos aqui, ou mencionamos Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3, que o Senhor Jesus Cristo, em troca da alegria que lhe foi proposta, aceitou o vexame, a vergonha da cruz, porque depois da cruz, nós poderíamos ser feitos santos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo o pecado, e nos fazer limpos de novo. Irmãos, por favor, nunca percamos essa perspectiva, essa realidade. Nós não pertencemos a esse mundo. Você que é crente não pertence a esse mundo. Você, antes de ser cidadão da Inglaterra, do Brasil, da Alemanha, da França, você que é convertido, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você faz parte da família real, a sua cidadania está no céu. Você tem uma nova identidade, tem um novo passaporte. Não podemos perder nunca essa perspectiva, porque infelizmente se você vive aqui na terra, esquecendo de tudo que você é e tem, você vai ser o homem mais miserável, a mulher mais miserável da face da terra. Paulo que fala isso, eu não. Paulo fala: se nós não crermos naquilo que estamos dizendo que cremos, não é? E vivermos a nossa vida, não de acordo com a vocação com a qual fomos chamados, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a pessoa, a rainha da Inglaterra, esquecer que ela é rainha, começar a fazer cleaner de vez em quando aí na rua, está toda mulher, tua casa é ali na Buckingham Palace, não é? E muito crente, infelizmente, dizendo que é crente, tem se comportado desta maneira, buscando força em coisas que não dão força. Por exemplo, eu recebo às vezes no Facebook, no e-mail,
alguém fala assim, olha, passa esse e-mail para 10 pessoas, Deus abençoar você. Eu tenho acesso a Deus direto, para que eu quero passar esse e-mail? Os megabytes têm mais poder do que Deus? Faz isso, isso e isso, que Deus vai lhe dar aquilo. Como é que pode ser isso? Eu tenho acesso direto a Deus. Jesus falou assim, peço o que vocês quiserem, eu dou. Não é? Ele disse, se você bater, vai se abrir. Se você pedir, dá-se-vos-á. Irmãos, vamos entender de uma vez por todas. Nós não somos deste mundo. Se vocês não creem em ET, alienígena, está uma boa oportunidade agora. Vocês são todos alienígenas. Nós somos todos ETs. Nós somos, literalmente, nós somos extraterrestres. Nós não somos deste mundo. Nós que fomos refeitos em Cristo Jesus, temos uma nova natureza e nós somos nação santa. Deus os abençoe. Obrigado.